A primeira Páscoa marcou o fim da escravidão e o início da libertação. O preparo começou em casa. Cada família se isolou na sua própria casa, sacrificou um cordeiro. Então, o sangue do cordeiro foi passado na porta de entrada das casas. Era um sinal. A morte não entraria naquelas casas, pois um cordeiro já havia morrido. No dia seguinte, o que há séculos parecia ser impossível, todas aquelas famílias saíram marchando por sua liberdade. Desde então, a cada ano, os judeus celebravam a Páscoa, até o dia no qual um homem simples, humilde e ao mesmo tempo poderoso em obras, como o nosso definitivo cordeiro, se entregou numa cruz, numa festa do Pessah. Jesus, a nossa Páscoa. Pessah, o dia que o Pai abandonou o Filho. Evangelho de Mateus, capítulo 27, os versos 45 e 46. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonastes? Quando meu filho Mateus era bem bebê ainda, a Mariana não tinha nascido, pela primeira vez nós fomos numa cidadezinha que marcou a nossa vida. Essa cidade se chama Pocinhos do Rio Verde. E a gente voltou muitas vezes nessa cidade, juntamente com a família. Mateus já estava com 3 anos, veio a Mariana, e a gente viajou várias vezes para essa cidade. Fomos lá com os meus pais, fomos lá com amigos, fui lá com irmãos, e é uma cidadezinha que ela está no coração da gente. Mas teve uma vez que eu estava lá hospedado no Grande Hotel Pocinhos. Quem ouve falar Grande Hotel pensa que é um negócio do outro planeta. Mas eu estou falando para você de uma cidade com cerca de 500 habitantes. Isso mesmo, 500 habitantes. Eu estava lá no saguão, no hall do hotel, e tem várias fotos lá penduradas. E me chamou a atenção uma foto preto e branco, grande, tamanho de um A4 mais ou menos. E nessa foto estava ali uma turma de políticos, e no meio deles estava Getúlio Vargas, no hotel. E eu perguntei para os proprietários do hotel, é ele mesmo? E eles falaram que sim. O Grande Hotel Pocinhos é um hotel centenário. Ele fica, Pocinhos do Rio Verde fica 30 quilômetros para frente de Poços de Caldas. E Getúlio Vargas estava ali. Quando eu olhei para aquela foto, bateu uma emoção, sabe quando você está andando por terras, por caminhos, onde pessoas famosas, pessoas que entraram para a história, já caminharam, e você fala, poxa, a Casa de Tiradentes, Santos Dumont passou por aqui, sabe esse tipo de sentimento? Eu tive esse sentimento lá no Grande Hotel Pocinhos. E aí, enquanto eu olhava para aquela foto, eu pensava, Getúlio Vargas ele foi um político com uma biografia extremamente polêmica. Até hoje tem pessoas que o amam, assim como tem pessoas que o odeiam. Você não fica indiferente à biografia dele quando você a lê. No dia 24 de agosto de 1954, ele se suicidou com um tiro no coração. Na última reunião dele, uma noite antes, a última reunião ministerial que ele teve, quando a reunião terminou, ele subiu as escadarias lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que foi onde ele se suicidou. E, nesse momento, ele vira-se para o seu então ministro da Justiça, Tancredo Neves, e ele dá para Tancredo Neves uma caneta Parker de ouro. E quando ele deu a caneta, ele disse para Tancredo Neves assim, um presente para o amigo certo das horas incertas. E aí ele subiu e
No dia 24, mais ou menos ali entre 7 e 8 horas da manhã, ele se suicidou. E eu fiquei pensando nessa história lá no hotel. Eu fiquei pensando e meditando em tudo aquilo. Eu falei, caramba, esse cara passou por aqui, esse cara fez história. E aí você começa a andar por Pocinhos, 500 habitantes, não vai esquecer. Você não tromba com ninguém, você não tem dificuldade nenhuma para estacionar o carro. Aliás, você não precisa de carro, tem uma avenida, literalmente. Aquelas piadas que se fazem, aquela cidade é de primeira, se você engatar a segunda, você sai da cidade. No caso de Pocinhos, em ponto morto você anda na cidade, não precisa nem engatar a primeira. Você anda por ali e você vê naquela cidade muitas construções abandonadas. E você olhar para uma construção abandonada sempre é muito triste, ainda mais eu que várias vezes fui naquela cidade. Então eu já consigo ter uma relação com a história, eu consigo ter referência. Poxa, quando eu vim há 3 anos atrás, aquilo existia, hoje não existe mais. Caramba, há 10 anos atrás aquela casa estava abandonada, continua abandonada e está pior. Eu lembro que uma vez eu estava lá com os meus pais, e eu e o meu pai, juntamente com o Mateus, acho que a Regina também, não tenho certeza, nós subimos um morro muito íngreme, muito difícil de subir. Lá no topo, lá no pico, fica uma capelinha bem pequenininha, sabe? Uma capela muito pequena e que dá uma foto e um cartão postal muito bonito lá de baixo. Mas, cara, você está em Pocinhos do Rio Verde. Lá o dia tem mais ou menos 84 horas. As horas não passam em Pocinhos do Rio Verde. Aí a gente subiu. Quando a gente chegou lá, abrimos a porta, caindo aos pedaços, olhamos ali dentro, abandonado. Teia de aranha, muita sujeira, uma capelinha, está lá, abandonado. Mas quando você sai das construções e você parte para as pessoas, o abandono, ele fica um pouco pior. Aliás, ele fica muito pior. A palavra abandono, tudo que foi abandonado, é algo que mexe muito com a gente, coloca a gente numa zona cinzenta. Quando você pesquisa e vai atrás da história das crianças abandonadas, por que crianças são abandonadas? Você começa a ler histórias que partem o coração. Aquela criança foi abandonada pelos pais. E aí você vai multiplicando essa expressão. A esposa que é abandonada pelo marido, aquela mulher que dedicou a vida pelo lar, pela família, a sua fidelidade, cuidando dos filhos, se dedicando ao seu marido, e aí ela é abandonada. Ou o marido, que também é trabalhador, é fiel, mantenedor da sua casa, um cara de honra, e é abandonado por sua esposa. Você também tem filhos, adolescentes, jovens, grandes já, que são, por algum motivo, abandonados por seus pais. O abandono, ele mexe no profundo da nossa alma. Filhos já adultos que abandonam os seus pais idosos, avós que são abandonados. Eu estava uma vez num culto, numa igreja protestante no centro de Campinas, e quem estava naquele culto era o prefeito atual da nossa cidade, e deram a palavra para ele. E me chamou a atenção uma fala dele, dizendo da crueldade que acontece nos asilos aqui na cidade de Campinas. Muitos filhos, quando deixam seus pais, na hora de preencher o cadastro, eles preenchem com nome e endereços falsos, para que os agentes do Estado não os encontrem, porque eles não têm tempo, eles não querem mais cuidar dos seus pais e dos seus idosos, dos seus anciãos. Abandono. Em orfanatos, asilos, abrigos, você vai encontrar muita gente e muita história de gente abandonada. O que significa abandonar? No dicionário, abandonar é você deixar a sua própria sorte.
você desprezar, você nunca mais ir ao encontro. O abandono, resumindo, é uma escuridão absoluta e total na vida. E uma escuridão absoluta e total na vida é o que eu acabei de ler para você aqui no Evangelho de Mateus. O versículo 45, ele diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Ou seja, ao meio-dia, no meio do dia, quando o sol está a pino, o texto informa para mim e para você que durante 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde, as trevas cobriram a terra. Mas nós não estamos falando de um eclipse. Nós não estamos falando de um eclipse de 10 minutos, de 1 minuto, de 2 minutos. Não é disso que nós estamos falando. O que aconteceu aqui, nós estamos falando de uma escuridão que você não enxerga a 5 centímetros de você. Naquele dia, em Jerusalém, o comércio entrou em pânico. Comerciantes tiveram que acender a luz das suas velas nos seus pequenos comércios. Soldados romanos tiveram que acender os seus archotes, as suas tochas. A escuridão tomou conta. Ali foi um negócio sobrenatural. Se você pesquisa sobre esse tema, você vai encontrar que várias datas na história do planeta aconteceram escuridões durante o dia, mas nenhuma durante 3 horas. Tem coisas de 10 minutos, de 15 minutos, mas assim, são minutos. E mesmo assim são fenômenos que a ciência tem dificuldade para explicar. No caso dessas 3 horas, você vai encontrar historiadores pagãos, gente que não tem nenhum compromisso, nenhum interesse com a fé para defender ou para atacar. Eles são historiadores, eles estão ali só para escrever o que está acontecendo. Historiadores pagãos daquela época que relatam sobre este fenômeno e sobre o terror que foi aquela escuridão. Alguns deles, Eusébio, Flégon, você vai ter Dionísio, e Dionísio ele estava escrevendo no distante Egito, e ele escreve mais ou menos assim no texto dele: ou o Deus da natureza está sofrendo, ou a máquina do mundo está em ruínas. Escuridão total, breu total. Mas a gente não precisa se impressionar. Por quê? Porque mais ou menos 750 anos antes desse momento, antes de Cristo, o profeta Amós, no seu livro, ele escreveu exatamente sobre isso. Capítulo 8, eu vou ler para você. É impressionante a profecia, é impressionante o texto do profeta, versículos 9 e 10. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia e tornarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentações e colocarei pano de saco sobre todos os lombos e calvície sobre toda a cabeça e farei que isso seja como luto por um filho único e o seu fim como um dia de amarguras. Escuridão total. Agora, que surpresa! O que as pessoas esperavam que acontecesse? Porque os homens naquele dia, eles estavam crucificando e matando a luz do mundo. A luz do mundo foi colocada no madeiro. Portanto, aquela situação, profeticamente, ela já tinha sido predita, ela já tinha sido anunciada. E o drama, o caos está acontecendo. É no final dessas 3 horas que se ouve em Jerusalém, no Monte da Caveira, um grito, um brado, um berro de um cordeiro.
E é aqui no texto, no versículo 46, e cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Presta atenção. Nessa mesma hora, às 3 horas da tarde, a 2 quilômetros, mais ou menos 2 quilômetros daquele local, no templo, um sacerdote, com as suas vestes finas, ele estava no templo encaminhando para o matadouro um cordeirinho. E aquele sacerdote, ele nem imaginava que aquele serviço dele naquele dia era inútil, não tinha nenhuma utilidade aquilo que ele iria fazer naquele momento. Os olhos do céu não olhavam para o cordeiro que o homem ia sacrificar. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, os olhos do Pai olhavam para a cruz e olhavam para o Cordeiro de Deus que carregava o pecado do mundo. O grito de Jesus, o brado de Jesus, o berro do Cordeiro, porque depois de 3 horas, a cabeça de Jesus está pesada, ele não tem forças, o reflexo dele vacila. Tanto é que teólogos discutem essa expressão, Eli, Eli, lema sabactani, dizendo que é aramaico, não, é grego, não, tem a mistura dos dois. Eu gosto de imaginar que tem a mistura dos dois, porque Jesus está confuso, Jesus está fragilíssimo ali, para ele confundir e falar em 2 idiomas que ele os conhecia, é a coisa mais simples do mundo, é muita dor. E aí o brado, o grito de Jesus é: Deus meu, por que me abandonaste? É uma coisa tão contraditória a gente pensar nessa frase. Jesus podia abandonar o Pai podia abandonar os malfeitores, podia abandonar os fariseus, podia abandonar escribas, podia abandonar pecadores, ladrões, assassinos, adúlteros, promíscuos, mentirosos, podia abandonar tanta gente. Mas abandonar o único filho, o filho unigênito, sem pecado, o Cordeiro perfeito, imaculado. Pense um pouquinho nos seus pecados. Enquanto você pensa nos seus, eu vou pensar nos meus. Você não precisa pensar nos pecados do mundo inteiro, pense somente nos seus pecados. Quando eu começo a olhar para a agenda emocional, espiritual da minha vida, cara, eu não lembro de todos, acho que ninguém consegue lembrar, mas eu lembro de muitas vezes que eu decepcionei meu pai, que eu decepcionei a minha mãe. Eu lembro muitas vezes que eu magoei os meus irmãos. Eu lembro outras vezes que eu frustrei a expectativa de amigos, de gente cara, de gente que eu amo. Eu sei de muitas vezes que a minha escolha carnal foi ir por um caminho mais fácil, por um atalho, e não seguir o caminho mais difícil e mais correto. Eu lembro das mentiras que eu pensei, das mentiras que eu pronunciei. Se eu fosse pensar nos meus pecados apenas, eu mereceria ser abandonado. Agora tenta imaginar, Jesus está indo para a cruz e ele está carregando sobre os seus lombos, sobre o seu corpo, os pecados de toda a humanidade antes dele, na época dele e depois dele. Hoje nós somos numa média de 8 bilhões de habitantes. Tenta imaginar o que é isso. Jesus está ali e a natureza chora, o universo chora, o mundo chora. O mundo, a natureza, tudo protesta, porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus está sendo crucificado à luz do mundo. E é nessa condição que Jesus busca forças, embora extremamente fragilizado, fraco, humilhado. É nessa condição que ele busca forças e grita, Deus meu, por que me abandonaste? Abandono, cara. O Salmo 37, 25, Davi, ele diz assim: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo ser abandonado,
Será que Davi se enganou? Será que Davi estava errado? O que está acontecendo aqui? Nenhuma coisa nem outra. Jesus não mente e nem exagera quando ele dá o grito dele. E Davi também não se engana quando faz a poesia dele. Porque neste momento da história, Jesus é tudo menos um justo. Chocado? Mas nesse momento Jesus é tudo menos um justo. Quem garante isso para mim é Isaías, no capítulo 53. Ele era desprezado, ele foi desprezado, ele foi moído, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, aquilo que nos dá a paz, tudo o que garantiu a paz, foi cobrado no corpo dele. Então todos os pecados da humanidade grudam no corpo de Jesus, e naquele momento ele é feito maldição, ele é feito pecado para me livrar da morte que era minha. Então quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? De fato ali ele enfrenta abandono, ele enfrenta algo assim insuportável por qualquer um de nós. Mas vem comigo. Continua caminhando aí comigo, fica comigo aqui nessa reflexão. Vem comigo, e se a gente caminha até o capítulo 28 do mesmo evangelho, a gente vai chegar na tumba, no túmulo. E cara, 3 dias depois da crucificação de Cristo, o túmulo está vazio porque ele vive, porque ele ressuscitou. Essa é a verdade mais sublime do evangelho. Mateus capítulo 28 começa dizendo que no final do Shabá, no final do sábado, aconteceu um terremoto. Quando já despontava o primeiro dia da semana, foi ali, nesse momento, cravando esse momento, Jesus ressuscitou. O texto vai dizer em Mateus que um anjo, ele vem e ele remove a pedra. Ele remove a pedra que fechava, que tampava a tumba. E aí mulheres, as 2 Marias estão ali sedentas, elas chegam ali. E o anjo fala para elas, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Entrem e vejam, ele já não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Eu passei a vida inteira ouvindo esse texto, e concordando e achando que a pedra foi removida para Jesus poder sair. Existem quadros lindos que mostram essa cena. Mas olha só, quando ele morre, quem morre ali é o homem, é o Cristo, que é 100% homem, 100% Deus. Mas quando ele ressuscita o Deus vitorioso, imortal e eterno para todo sempre. Pensa comigo. Imagina que cena bizarra, Jesus ressuscita e aí ele fica gritando lá dentro, ei, alguém aí fora pode abrir para mim, senão eu não consigo sair? Você está entendendo o que eu estou te falando? Por que é que aquela pedra foi removida? Aquela pedra foi removida para que as 2 Marias vissem que ela estava vazia, que ele tinha ressuscitado. A pedra é removida para que eu e você possamos crer, para que a gente creia, porque ele vive, cara. Já se passaram 2000 anos e até hoje os acusadores de Cristo não conseguiram contestar a ressurreição dele. Na época, o máximo que os caras conseguiram fazer foi, vamos armar um esquema, soldados, vocês dizem que eles vieram à noite e roubaram o corpo. Sabe por que inventaram essa história? Porque eles nunca conseguiram ir lá com um pilotão de soldados romanos, o próprio César ali naquela tumba, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles nunca conseguiram chegar lá e achar um corpo, porque se eles achassem um corpo, eles já teriam apresentado o corpo para dizer, é mentira, ele não ressuscitou. Mas o problema é que em semanas, aqueles homens acovardados, com a notícia da ressurreição, eles tomaram conta de todas as esquinas de Jerusalém e eles anunciavam para o povo, ele ressuscitou, ele vive para sempre. Aí tem uma quarentena, aí passam 40 dias, quando passam 40 dias, estes homens estão reunidos, onde ele foi traído,
Pedro, o Pedro traidor, o Pedro que negou, o Pedro covarde, todos aqueles homens foram traidores e covardes. A diferença deles para Judas é que Judas teve remorso e eles tiveram arrependimento. Mas todos eles que amarelaram, que arregaram, que fugiram, que tiveram medo, esses caras, eles estão aqui 40 dias depois, e Pedro se levanta e prega o evangelho na unção e na autoridade do Espírito Santo. E milhares de pessoas se convertem e se rendem a Cristo naquela pregação. E desde então o evangelho é anunciado no mundo inteiro. Presta atenção. Como é que aqueles caras que antes da crucificação eram a covardia em pessoa e depois da crucificação eles são a coragem em pessoa? O que aconteceu? O que aconteceu foi uma ressurreição e a presença do Espírito Santo na vida deles. Foi isso que aconteceu. Você pode falar assim, eles fizeram isso por grana. Não. Esses caras não ganhavam um centavo para fazer o que eles faziam. Eles fizeram isso por fama. Também não. Toda a glória era acreditada ao Cordeiro, milagres e demônios que eram expulsos, todas as coisas que aconteciam, glória a Cristo, em nome de Jesus, demônios são expulsos em nome de Jesus, todo crédito sempre foi tributado a Cristo, ao Cordeiro. Eles fizeram isso para ser populares, para virar celebridade. Também não, cara. Todos eles, pouquíssimos, mas a maioria daqueles homens morreram ao fio da espada e sacrificados. Sabe por quê? Porque eles viram, eles andaram, eles testemunharam a verdade. E a verdade no cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ninguém morre por uma mentira. Se você tem dúvidas quanto a Jesus Cristo, olhe para os apóstolos, olhe para os seguidores de Cristo. Esses caras abraçaram uma verdade, a verdade que nós anunciamos até hoje, porque o Cordeiro ressuscitou. Aquela cena da cruz é a cena mais dramática do Evangelho e da Bíblia Sagrada. É o momento quando o pai abandona um filho, mas ele tinha que fazer aquilo naquele instante. Mas o pai estava com o filho. O pai, ele ressuscita o filho. O pai traz o filho. E o filho agora caminha com cada um de nós. Getúlio Vargas morreu. Getúlio Vargas já era. Eu não consigo fazer uma entrevista com Getúlio Vargas. Eu não consigo ligar para ele e falar, dá para fazer uma live? Eu não consigo marcar com ele e fazer uma entrevista para fazer um vídeo para o meu canal. Eu não consigo mandar um zap para ele, porque ele morreu. Eu ando na mesma estrada que ele andou, mas ele morreu. Agora eu consigo falar com Cristo. Eu consigo falar com Jesus Cristo, porque Ele vive. João 15, versículo 13. Não existe amor maior do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Quando Jesus fala essa sentença, quando Ele faz essa declaração, eu me emociono. E eu me emociono porque eu me vejo como amigo de Jesus. Eu me vejo como amigo íntimo de Jesus. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele está aqui na minha casa, está aí na sua casa, está nos seus caminhos, está no seu trabalho. Ele vive. Ele vive para todos sempre. Ele vive e voltará para buscar a sua igreja. Quando eu dobro os joelhos, eu falo com Ele. Quando eu estou no meu carro, eu falo com Ele. Quando eu estou andando, eu falo com Ele. Quando eu estou pregando, eu estou falando com Ele. Estou falando dEle. Estou falando sobre Ele para você. Jesus Cristo jamais nos abandonará. Quando a gente abraça Cristo, a gente entende aquela frase de Getúlio Vargas para Tancredo Neves. Jesus Cristo, Ele é o amigo certo para qualquer hora incerta, para todas as horas incertas. Ele é o amigo que nunca vai falhar. Ele não me dá uma caneta Parker de ouro, mas Ele me promete uma coroa de ouro no final da história. Quando a gente chega em Mateus capítulo 28, as mulheres elas saem correndo depois da notícia do anjo,
Mas no caminho, antes delas chegarem na Galileia, Jesus aparece para elas: salve agraciadas. E as duas Marias, diz o texto, elas se prostram aos pés de Cristo. E ele avisa para elas: ide e anunciai aos meus discípulos, para que eles possam ir à Galileia, e lá eles vão me ver. E eu fecho com essa expressão do Evangelho. Essa expressão do Evangelho me comove, sabe por quê? Porque essa ideia para mim é assim: todos os lugares que eu vou, tudo que está na minha agenda, Jesus, ele está na frente e ele está lá me esperando e já preparou o caminho para mim. Vai chegar a hora da gente sair da nossa quarentena. Vai chegar a hora da gente voltar para a luta e para a batalha. Ele ressuscitou e ele está na nossa frente. Ele nunca nos abandona e nele jamais seremos abandonados. Que Deus te abençoe, porque o Pai está com cada um de nós, no nome que é sobre todo nome. Amém.